Boa noite a todos de Macaé, do Grupo Espírita João Batista. Agradecer primeiramente ao Edson, a Leila e ao Amilson por esse preparo tão bonito com a música, que ajuda a nos elevar, e a prece que nos inspira ao trabalho da noite de hoje. Realmente um tema bastante atual, desde a época de Jesus, porque o espírito humano continua sendo o mesmo, com muitas dificuldades em comum, com os tropeços da vida diária, com as depressões, com as dificuldades. A Leila comentou um pouquinho sobre a pandemia, esses 2 anos que nós estivemos mais voltados para nós mesmos dentro das nossas casas, impedidos de frequentar as casas espíritas, impedidos de frequentar a casa dos familiares. Eu comentava um pouquinho antes do estudo de hoje, para a Leila e para o Amilson, o alto índice de suicídio que nós temos acompanhado, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, na nossa cidade. Então, nós devemos, nesse período de transformação, nesse período que a gente passa, que é um período de transição, e que vai passar, porque tudo passa, como nos lembrava Chico, como nos lembrava Maria, para as pessoas que frequentavam a casa de Maria em Éfeso, na época, anotado por Humberto de Campos, tudo passa. Como tudo passa, nós devemos recordar, especialmente da figura de Jesus, que há 2000 anos já nos orientava, já nos esclarecia acerca dessas dificuldades que nós sempre enfrentaremos nas nossas reencarnações, uma vez que ainda somos espíritos imperfeitos, ainda temos um caminho grande pela frente, ainda temos as nossas dificuldades. Disse Jesus, no capítulo 16, 33 do Evangelho de João, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o tema proposto na noite de hoje, tereis bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quando Jesus nos diz tereis aflições, de modo algum Jesus estava rogando algo para nós negativo. Jesus estava somente nos trazendo uma verdade das aflições que nós temos nesse mundo de transição, de provas e expiações, e agora no mundo de transição. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec vai registrar que todo espírito imperfeito sofre. Logo, todos nós sofremos, uma vez que somos imperfeitos. Porém, é necessário que nós tenhamos algo além da vida material, algo além da materialidade, das sensações, das experiências da vida física, para que nós possamos enfrentar essas dificuldades do dia a dia com bom ânimo. E somente através do Evangelho de Jesus, nós encontraremos o caminho necessário, nós encontraremos o manual, nós encontraremos, então, as ferramentas para que nós possamos enfrentar essas dificuldades. E todos as têm. Todo mundo tem alguma dificuldade em alguma fase da vida. A gente sempre, em algumas palestras, a gente pergunta, por curiosidade, pede para as pessoas levantarem a mão. Quem nunca passou por alguma dificuldade? Quem nunca passou por um sofrimento? Quem nunca teve uma decepção? Quem nunca se incomodou com um vizinho ou com uma família? Todos nós passamos por isso. A questão é como nós iremos passar por isso. De que forma nós iremos passar por essas dificuldades que são uma condição do nosso espírito e que são uma consequência das nossas escolhas. A doutrina espírita nos explica, e nós sabemos disso, da lei de causa e efeito. Ou seja, todas as nossas escolhas irão ter, então, uma consequência natural dessas escolhas. Escolhas equivocadas, teremos uma necessidade de aprendizado, não uma pena, um sofrimento imposto, mas um mecanismo da justiça divina como uma escola, como um aprendizado, como uma prova, para que a gente possa enfrentar e entender e perceber um pouco sobre a própria vida, se reconhecer, voltar para si mesmo. Eu, especialmente durante essa pandemia, imaginei que talvez as pessoas se voltassem um pouco mais para elas em relação à espiritualidade. Nós temos visto muita gente
que realmente se voltou, mas também nós vemos muitas pessoas que acabaram mergulhando em depressões, que não conseguiram aproveitar esse tempo consigo mesmo, porque é difícil a gente ficar com a gente mesmo. É difícil a gente enfrentar a nós mesmos, as nossas necessidades. É difícil enfrentar as nossas imperfeições quando a gente é obrigado a enfrentar. Normalmente a gente procura subterfúgios para que a gente não se reconheça, para que a gente não se perceba. A gente aproveita oportunidades da vida material para fugir um pouquinho, para esquecer. Uma viagem, uma compra, algo assim. A gente vai tentando apagar aquilo que nos incomoda. Mas nós sabemos que aquilo não é apagado. Que enquanto nós não resolvermos as nossas necessidades, quando nós não entendermos essas necessidades e nos voltarmos mais uma vez para a vida espiritual, nós iremos passar por esses sofrimentos com muita dor, com sofrimento, e especialmente sem proveito disso, sem tirar o proveito necessário do processo reencarnatório. E Humberto de Campos, no livro então Boa Nova, no capítulo 8, que tem o título Bom Ânimo, ele vai nos falar um pouquinho sobre um dos apóstolos de Jesus. Como nós temos as nossas dificuldades e tínhamos nas outras encarnações, isso não se trata de algo que seja somente nosso. Mesmo os apóstolos de Jesus não tinham o privilégio de não ter essas dificuldades, não tinham o privilégio de não passar por essas privações, não tinham o privilégio de não perder entes queridos. Eles eram como nós, passavam, tinham as suas famílias, tinham o seu trabalho, tinham as suas dificuldades, tinham as suas perguntas, as suas inquirições íntimas que não conseguiam resolver, tinham dificuldade de se ajustar no mundo, como nós muitas vezes nós temos, tinham dificuldade de se ajustar dentro da família, uma vez que nem sempre as famílias nos entendem e nem sempre nós entendemos a família, porque nós sempre jogamos para o outro, mas grande parte das dificuldades que nós passamos são escolhas nossas. E Bartolomeu era um discípulo muito dedicado de Jesus. Nós temos poucas informações acerca de Bartolomeu. Bar, que é filho, filho de Timai, ou Timeu, nós poderíamos colocar para o português. Então, esse filho de Timai, na verdade, o Bartolomeu, é a mesma figura que nós conhecemos no Evangelho como Natanael. Nós temos poucas passagens sobre ele. Uma delas é no Evangelho de João, em que Filipe vai chamar Bartolomeu, e sempre aparece Filipe e Bartolomeu juntos, possivelmente eram amigos ou viviam próximos, se conheciam há um bom tempo. E quando Filipe vai dizer que um profeta de Nazaré, o Messias prometido vinha de Nazaré, tem aquela frase bastante conhecida, que Bartolomeu fala para Filipe, dizendo que pode vir algo de bom de Nazaré. E aí depois ele vai conhecer Jesus. E quando ele conhece Jesus, Jesus apresenta a Bartolomeu como um israelita que não tinha falsidade. E aí Bartolomeu diz, mas como me conheces? Como é que você sabe que eu virei aqui? Ele diz, não, eu vi você antes sob uma figueira, e vai falando. E a partir dali, Bartolomeu passa a seguir Jesus. Como nós vimos, ele era extremamente dedicado a Jesus. Porém, ele era um pouco triste. Ele tinha algumas características de ser mais introvertido, mais quieto, mais calado, e passava por algumas dificuldades em relação à sua família e em relação ao mundo. Bartolomeu, segundo nos conta Humberto de Campos, ele tinha dificuldade de entender o mundo à sua volta. O evangelho para ele era algo maravilhoso, algo de grande valor, que lhe tocava o coração, amava Jesus profundamente. Mas ele não compreendia as pessoas, tinha dificuldade com a sua família, ele tinha dificuldade no seu trabalho, ele tinha dificuldade de entender o mecanismo da vida. E é difícil a gente entender o mecanismo, a gente não conhece exatamente o mecanismo da vida, a gente procura conhecer alguns aspectos, conforme a nossa evolução nós vamos tendo maior percepção. E ele então resolve conversar com Jesus um pouquinho. E aí ele vai até a casa de Simão Pedro. E na casa de Simão Pedro, onde Jesus sempre ficava, em Cafarnaum, enquanto Simão Pedro estava com a sua família, dos seus afazeres, ele senta com Jesus e começa a conversar com Jesus.
E ele exclama timidamente, como nos diz Humberto Campos, dizendo assim: não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas, das minhas amarguras, só sei dizer que o Evangelho me toca profundamente o coração. Mas eu não consigo compreender por que eu sinto assim. Sabendo do Evangelho, sabendo do reino de Deus, que tanto o Mestre tem falado, por que eu me sinto assim? São que as pessoas nos procuram, que as pessoas conversam conosco, especialmente nós somos espíritas. A gente sabe que onde quer que a gente esteja, as pessoas vêm conversar com a gente. Você é espírita? Por que eu me sinto assim? Às vezes nem a gente sabe por que a gente se sente assim, mas a gente tenta colocar em relação ao Evangelho. Por que eu me sinto assim? Por que eu reajo de determinada forma quando determinada coisa acontece comigo? Por que quando uma pessoa me diz isso, eu devolvo de uma forma ríspida, de uma forma mal educada? Quais as dificuldades que eu tenho? Por que eu vejo assim? E essa era uma dificuldade dele. Ele diz assim: por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganados. Ele via e ele achava que aquelas pessoas que estavam praticando crimes, que estavam roubando, que estavam enganando, estavam tendo vantagens. E ele achava que eles estavam vencendo, e aquilo incomodava Bartolomeu. E aí Bartolomeu pergunta a Jesus, e Jesus vai dizer assim para ele: a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho e da Boa Nova, Bartolomeu. Uma boa notícia pode ou não produzir alegria. Fazes bem conservando tua esperança em face dos novos ensinamentos. O Evangelho terá que florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Então ele dizia, Jesus, explicando, primeira coisa, é algo que nós precisamos entender, que enquanto nós não realizarmos a nossa mudança íntima, nós não podemos esperar a mudança do outro. Então Jesus convida Bartolomeu nesse momento para que ele faça uma viagem interior a ele mesmo, que ele faça uma viagem interior à sua alma e que resolva as tuas necessidades, que procure melhorar-se, pois somente melhorando a ele mesmo, melhorando o outro espírito e cada um fazendo a sua parte, os povos irão melhorar. Então ele traz a responsabilidade a cada um de nós, para que nós não esperemos dos outros, mas que nós façamos a nossa parte, que nós procuremos fazer à frente dos outros, inclusive, porque nós temos o conhecimento da doutrina espírita, nós procuramos seguir a Jesus. Muitas vezes temos sido os discípulos de longe, mas nós temos que ser mais os discípulos de perto de Jesus. Nós procuramos e devemos procurar realizar essa transformação íntima através do esforço diário de colocarmos em prática o Evangelho. E é uma tarefa muito árdua. Nós temos uma tarefa muito difícil. Imaginemos como nós conversávamos no período de pandemia, conviver com a família, quase 2 anos, com filhos, com parentes muito próximos, trancados muitas vezes em um apartamento, é uma tarefa difícil, porque são espíritos completamente diferentes. Ainda que sejam da mesma família e que possam ter a família espiritual ali reunida, ainda assim somos espíritos diferentes, cada um no momento da sua evolução. Alguns estão mais avançados em alguma virtude, outros menos. Alguns têm mais paciência, outros têm mais. Ou seja, cada um se encontra em um momento na reencarnação. À medida que nós tentamos nos colocar no lugar do outro, a gente acaba cometendo um equívoco. A gente sempre ouve as pessoas dizer: se coloque no lugar do outro. Mas o que Jesus nos ensina e o que a doutrina espírita nos ensina é que é impossível nós nos colocarmos no lugar do outro, porque nós nunca sentiremos o que o outro está sentindo. Nós nunca teremos a percepção de vida que o outro tem. Nós nunca teremos as mesmas necessidades que o outro. O que a doutrina espírita nos ensina é que nós temos que nos colocar à disposição do outro. Não nos colocar no lugar do outro, à disposição do outro para qualquer coisa que ele necessite, exercitando a nossa paciência, exercitando nosso bom humor, exercitando a nossa educação, exercitando o nosso carinho. E aí Jesus
vai revelar isso a Bartolomeu. Tem de bom ânimo em relação a ti mesmo, para modificar, para ser um foco de mudança dentro da própria família, dentro do próprio trabalho. E depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que acontece quando Bartolomeu pensa nessa situação. E aí Jesus vai dizer mais uma coisa para ele. A vida terrestre é uma estrada pedregosa. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. A luta comum é a caminhada de cada dia. Muitas pessoas, às vezes, se preocupam com o futuro ou com realizar coisas grandiosas, de realizar grandes trabalhos, de, muitas vezes, ao longo, por exemplo, de um trabalho na doutrina espírita, de criar uma creche muito grande, de criar um café da manhã para receber as pessoas. Mas nós temos tantos trabalhos que são menores, mas que têm o mesmo valor. E que nós temos o trabalho no dia a dia, não somente trabalhos grandes na casa espírita, sociais ou em relação a um grande grupo. Mas o trabalho principal é do momento em que nós colocamos o pé para a nossa cama até o momento em que nós vamos dormir. Esse é o trabalho, e esse é o trabalho mais árduo, mais difícil, pedregoso, como vai dizer Jesus. É pedregoso, é difícil a gente acordar e trabalhar, exercitar a paciência, atender as pessoas com carinho, realizar o trabalho de uma forma bem feita, fazer um alimento com carinho, varrer uma casa, por exemplo, bem feita, para fazer com carinho, para fazer de uma forma que todo mundo se sinta bem. Quer dizer, o trabalho é muito difícil porque ele é diário, ele é repetitivo. Mas a partir da repetição, a partir do exercício, a gente consegue realizar pequenas mudanças que depois sim vão se transformar em grandes mudanças. E esses trabalhos maiores, eles vão sendo realizados conforme a nossa responsabilidade. Quanto mais responsáveis nós nos tornamos em relação à nossa própria vida, mais responsabilidade deposita a espiritualidade sobre nós. Isso a gente vê. Quanto mais responsabilidade nós temos em relação ao nosso trabalho, mais a espiritualidade nos ampara. Porque também depende de nós o amparo, depende de nós essa transformação. Então é necessário que a gente execute a cada dia esse trabalho. Lembra de André Luiz, no Nosso Lar? Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então o serviço vai aparecendo aos poucos, apesar dessa estrada pedregosa que a gente enfrenta. É necessário recordar que tudo passa, todo sofrimento passa, toda dor passa. Se não passa nessa encarnação, passa depois. Mas a gente imagina a vida sempre, quando nós conversamos com os nossos irmãos espíritas, muitas vezes nós mesmos espíritas, a gente tem ideia de reencarnação, morte, plano espiritual, reencarnação, morte, plano espiritual. Início da vida e morte. Quando a gente tem que ter na consciência simplesmente criação e um contínuo. Porque a vida é um contínuo. Não existe antes ou depois de plano espiritual. Nós somos os mesmos espíritos que éramos antes. Então nós somos um contínuo, com personalidades diferentes, mas nós estamos numa vida contínua. Então tudo que a gente faz agora vai refletir e nós vamos adquirindo as virtudes necessárias a partir de imaginar que a vida não cessa com a morte, que a vida continua. E aí, ele vai fazer então, Bartolomeu, uma pergunta a Jesus nessa conversa. Jesus explicando a ele, então, sobre as necessidades, como ele poderia enfrentar essas dúvidas que ele trazia dentro do coração, e ele faz a seguinte pergunta: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? É uma pergunta para nós. Será que o Evangelho exige de nós permanentemente que nós sejamos uma fortaleza? Será que a gente nunca pode dar uma caidinha? Será que às vezes a gente não pode se sentir mais frágil? Será que às vezes a gente não vai estar necessitando também de um apoio? Nós não vamos estar necessitando de um irmão que nos auxilie, que nos carregue, que nos ampare, que seque uma lágrima nossa? E ele vai dizer assim: não, a verdade não. O Evangelho não exige de nós fortaleza permanente. Ele exige, sim, coragem e esperança. Nos momentos difíceis, nós tenhamos coragem e esperança
e esperar, porque aquilo vai ter um resultado positivo e que aquilo vai passar durante um período de tempo. E quando, pergunta Bartolomeu, quando os negócios do mundo não são adversos e quando tudo parece em luta contra nós? Quer dizer, quando as coisas não funcionam, quando os negócios não funcionam e quando tudo parece contra nós, aquele momento da nossa vida que a gente passa que parece que vai dar tudo errado. Parece que é uma sequência que vai dando. Poxa vida, a gente diz assim, puxa, agora tudo de uma vez só? Será que eu consigo? Ele não podia ser parceladinho? A gente esquece que a gente já foi parcelado em suaves prestações dos nossos débitos. Às vezes a gente não está nem pagando metade dos débitos da vida passada. Não somos tão ruins quanto já fomos, ou tão infelizes quando fomos a tantas encarnações passadas. Já estamos a caminho, já estamos procurando pelo menos entender, mas ainda assim as nossas dores são parceladas. Mas a certeza que nós temos que ter, como nos afirma Jesus, é que nada que nos vem é insuportável. Todas as pedras do caminho, todas as dificuldades, todas as privações, todas as perdas que nós tenhamos são suportáveis por nós, porque nós não recebemos. A justiça divina não permite que nós recebamos nada além do que nós possamos suportar se nós tivermos coragem e esperança. Nada além disso. Ninguém tem uma cruz mais pesada. Ninguém tem uma cruz mais pesada do que possa carregar. Cruz no sentido de educação espiritual. Cruz no sentido não de sofrimento, de dor, mas em relação de aprendizado, do mecanismo da vida. Nada nos é insuportável se nós tivermos fé e esperança. E aí Jesus vai responder, qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro ou a iluminação definitiva da alma para Deus? Que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseje marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho. Não será a adversidade dos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para a verdade do reino de Deus? Quer dizer, será que todas essas dificuldades que porventura a gente passa, será que elas são dificuldades ou são oportunidades? Aqui Jesus explica para Bartolomeu, fazendo uma pergunta, será que não são oportunidades, Bartolomeu? Será que, se você analisar bem, não são oportunidades de você mudar alguma coisa na sua vida? Será que não é uma oportunidade de você ver as dificuldades de uma outra forma? Será que não é uma oportunidade de você mudar o que você está fazendo, que possivelmente não está indo por um caminho correto? Será que você não pode mudar a forma de ver o seu familiar, o seu cônjuge, o seu filho, o seu colega de trabalho, a sua instituição onde você trabalha, a instituição espírita em que você frequenta? Será que todos estão errados? Ou será que você que está vendo de uma forma distorcida o mundo? E vendo dessa forma, não está na hora de tirar proveito, então, dessas dificuldades para entender um pouquinho mais, para colaborar de uma forma diferente, para mudar um pouco a sua vida? Por isso nós comentávamos antes da pandemia. Pandemia, nós imaginamos que muita gente aconteceu isso numa nova oportunidade. Muitas pessoas se reinventaram, inclusive no trabalho. Muita gente não pôde trabalhar, né? Nós sabemos que muita gente que trabalhava com música, com arte, enfim, com alguns setores que foram afetados, tiveram que se reinventar. Vocês já imaginaram se todos aqueles que tiveram essa dificuldade, se vissem aquilo como um fim? Se tentassem fugir da vida porque aquilo não tinha, porque não viam mais esperança, porque imaginavam que aquilo não fosse acabar? O que aconteceria com aquelas pessoas? O que aconteceria com aqueles espíritos? Mergulhariam no quê? Numa depressão, no suicídio? Imagine se todos que passaram por privações tentassem fugir daquelas privações, não as enfrentassem e não se reerguessem. Há entrevistas maravilhosas que a gente vê, inclusive, na televisão aberta, de pessoas que perdem tudo. Quando teve agora o acidente de Petrópolis, há um tempo atrás, numa entrevista a pessoa dizia assim, e você perdeu sua casa, você perdeu tudo? Ele dizia, sim, perdi tudo, mas
Eu estou viva, vou começar de novo. Não é a primeira vez. Então isso é um bom ânimo, porque apesar das dificuldades, ela mantém o que é o mais importante, a vida, o espírito dela, a fé. O problema é quando a gente perde tudo e perde a fé. Aí a gente perde o bom ânimo, porque o bom ânimo é a fé, a esperança, é a certeza que nós temos o melhor no momento melhor. Nós estamos na nossa melhor encarnação, na melhor oportunidade. Então, se nós não tivermos a certeza de que agora é o momento e que tudo nos vem para o aprendizado, aí sim, aí nós não teremos o bom ânimo que Jesus nos convida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu mostrei como é que se faz. Eu mostrei como enfrentar. Porque Jesus também estava mergulhado em todas as dificuldades. E ele viveu mais do que qualquer um a indiferença, o desengano, o abandono dos amigos, a traição de um irmão. Viu os próprios irmãos que não o reconheciam, viu aqueles que perseguiam, viu os doutores da lei, teve o pai que desencarnou cedo. Olha o que Jesus passou. Jesus passou porque passou fome, passou dificuldade, dormiu ao relento onde ele caminhava, foi escorraçado de cidades. Então olha as privações que Jesus passou. E ele venceu, porque a forma como ele se coloca em relação ao mundo é diferente da forma como a gente se coloca. Às vezes nós nos colocamos como vítimas do mundo, e não artífices, não participantes do mundo. Então, cabe a nós esse trabalho. E aí ele vai ter uma quinta pergunta para Jesus. Porque nos conta Humberto de Campos que Bartolomeu tinha perdido a sua mãe. Sua mãe havia desencarnado. Um fenômeno que ocorre com todos nós, o fenômeno da morte de algum familiar. Todos nós tivemos, especialmente quando nós vamos ficando mais velhos, nós vamos tendo os nossos irmãos que vão retornando à pátria espiritual. Amigos, pais, mães, familiares, enfim. E Bartolomeu também, a mãe dele tinha desencarnado. E ele se sentia muito triste com a perda da mãe. Possivelmente, Humberto de Campos nos diz, mas com certeza ele amava muito a mãe. Porque se ele fez essa pergunta e sentia-se daquela forma, é porque ele sentia uma imensa falta da mãe. E aí ele pergunta, talvez fosse uma das únicas que o entendesse, talvez fosse uma das únicas que dessem força para ele, como aquelas pessoas que perdem, parece aquele esteio, aquela pessoa que sempre fortaleceu, aquela pessoa que sempre se empenhou para que nós estivéssemos bem, para que nós tivéssemos conforto, para que nós tivéssemos fortaleza, que nos dava uma palavra de amparo no momento de dificuldade. Normalmente as nossas mães são assim, né? Aquelas que já retornaram pela parte espiritual continuam nos inspirando. Nós sabemos que elas continuam. E aí ele pergunta, mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Porque ele se sentia constrangido, porque Jesus falava que a morte não existe, Jesus falava com Nicodemos sobre a reencarnação, Jesus falava sobre o mundo espiritual abertamente. Falava que continuaríamos vivos, que permaneceríamos da mesma forma como nós somos. E ele fica algo constrangido. Afinal, posso sentir dor? Posso sofrer um pouquinho pela morte de um ente querido ou não? Como é que posso sentir um pouquinho de tristeza? Aí ele vai dizer assim, a morte do corpo abre as portas de um novo mundo, diz Jesus, um novo mundo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão na terra. Ninguém fica abandonado na terra. Como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. E essa é uma outra questão que nos toca muito aos espíritas, porque é com frequência que nós respondemos a pessoas que tiveram desencarnes de ente querido. Quem de nós não recebeu uma pergunta sobre o ente querido? Quem de nós não teve a possibilidade de trazer uma palavra de consolo no momento de desencarne? De dizer assim, seu pai, sua mãe, ele desencarnou, mas ele continua vivo. É claro que você vai sentir a falta do toque físico, vai sentir a falta do abraço, vai sentir a falta de ele estar falando com você a todo instante, vai sentir falta de tocar, do aniversário, enfim, do convívio físico.
pois nós estamos encarnados. Então nós temos ainda essas necessidades. Mesmo sendo espíritas, nós temos essas necessidades. Então nós temos essa possibilidade de explicar. Olha, eles desencarnaram, mas eles continuam vivos. E com o passar do tempo você irá percebê-los. Seja num sonho, seja na inspiração, um pensamento que passe na cabeça, na certeza que ele vai estar com você quando ele estiver bem, quando ele estiver no momento que ele possa dar notícias, que ele possa conversar com você mentalmente, que ele possa também se recuperar nessa transição, que o luto, essa transição, essa dificuldade, que não é somente sua, que deixou seu pai, por exemplo, que voltou para o plano espiritual, mas a dele também, que sente a sua falta, que reencontrou velhos amigos no outro plano, mas que também sente a sua falta da mesma forma. Mas o Evangelho nos ensina que os laços se fortalecem, os laços de amor, que os laços do amor não se rompem com a morte, se fortalecem, permanecem, não se quebram. Eles seguem nesse contato conosco, nos inspirando, conversando conosco. Então a morte não é o fim, como nós dizemos. Não é o fim, mas é um começo de uma nova vida, de uma nova experiência. E essa certeza, quando nós somos espíritas, passa a ser a cada dia maior. E aquela dor da perda de alguém que retorna à pátria espiritual é mais de saudade do que desespero. Que nunca seja de desespero, mas de saudade, de uma saudade boa, que nós possamos transmitir a eles também, através das nossas preces especialmente, a alegria de ter convivido com eles, o agradecimento pela presença deles na nossa vida, para que eles estejam bem, para que eles possam nos inspirar no momento oportuno e assim por diante. Então Jesus vai dizer que ninguém está órfão na terra, porque a vida continua. Então as nossas mães, os nossos pais, os nossos irmãos continuam conosco, num outro plano de vida, mas seguem conosco. E aí, Humberto de Campos vai nos contar que, embora Bartolomeu vivesse na cidade de Dalmanuta, ele era de Caná. Sabemos Caná da Galileia, onde nós vamos ver o primeiro, então, fenômeno de Jesus, o dito primeiro milagre de Jesus. Ele vivia agora em Dalmanuta. E ele termina essa conversa com Jesus, procura raciocinar acerca dessa experiência, dessas perguntas que Jesus vai respondendo a ele, e ele vai, então, retornar a Dalmanuta naquela noite. E ele vai caminhando para casa. Retornando a nossa casa, como nós, por exemplo, retornando ao nosso trabalho, nosso carro, pensando na vida, pensando nas dificuldades, por que disso, por que aquilo. Ele começa a recordar, Bartolomeu, o motivo das suas tristezas. Ele começa a relembrar o motivo das suas tristezas. Por que eu me sinto assim? Começa a fazer uma análise dele mesmo, uma autoanálise. E ele se recorda que ele tinha dificuldade com seus irmãos. Porque os seus irmãos não entendiam por que ele tinha deixado, como um israelita, como um judeu, deixado de ir à sinagoga e seguido um dito Messias de Nazaré. Ele lembrava das dificuldades que ele tinha no trabalho dele, porque ele achava que os comerciantes de peixe, já que ele era pescador, eles eram, eles agiam de uma forma nada correta, que eles cobravam menos do que deviam, que eles acabavam sobretaxando os peixes, que eles não pagavam de verdade como deveriam os pescadores, enfim, não eram honestos, não eram comerciantes honestos. Ele se recorda também da sua mãe, que havia desencarnado, se recorda do seu pai, porque como ele não tinha mais a mãe que havia desencarnado, só tinha seus irmãos, seu pai. E entendia que seu pai também não o recebia bem, que seu pai não o tratava bem. E aí ele vai retornando para casa pensando sobre isso, como a gente vai retornando para casa. E agora? Eu vou chegar em casa, o que vai acontecer? E amanhã eu tenho trabalho. Eu tenho que voltar para o meu trabalho que estava difícil. Tenho que voltar lá para o meu consultório, eu tenho que voltar lá para a minha empresa, eu tenho que voltar para o departamento público que eu trabalho. E agora, como é que vai ser amanhã? Porque isso me incomoda.
Essa dificuldade me incomoda. A minha família, eu vou chegar em casa, vou ver minha esposa, meu filho, meu pai com a cara fechada, meus irmãos, essa dificuldade por relação a alguma coisa da vida. E nós somos assim também. Nós passamos a pensar e refletir sobre aquilo que nos incomoda, aquilo que nos deixa triste, o que tem nos deixado triste. E aí ele vai caminhando, pensando sobre isso. E aí ele chega em casa de madrugada, tarde da noite. E aí, chegando em casa de madrugada, a primeira coisa, o sol começa a nascer, era amanhecer. De madrugada amanhecendo, ele entra em casa. E a primeira coisa que ele encontra em casa é os irmãos. E os irmãos já começam a brigar com ele. Onde é que ele estava? Que ele não estava trabalhando, que ele não estava auxiliando, que ele não estava colaborando com a casa, que ele não estava colocando dinheiro dentro de casa. O que ele estava? O que ele pensava? Que ele estava seguindo Jesus. Ele não estava colaborando com a família, que ele era uma vergonha para a família, e assim por diante. E das outras vezes, quando ele entrava em casa, quando os irmãos brigavam com ele brigava com os irmãos também. Ele respondia, ele brigava, ele batia a boca. Então, quando ele foi refletir, ele pensa assim, vou fazer diferente, vou fazer o que Jesus me ensinou. E aí ele entra calado, os irmãos brigam com ele, e ele entra caladinho. Naquele dia ele não briga com os irmãos, não responde, porque ele pensa assim, que é um pensamento que nós também devemos ter com Bartolomeu. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não me entendem ainda. Quem sabe um dia eles vão me entender. Se eu tenho dificuldade de entendê-los, quem dirá eles de me entender? Então, é melhor eu não brigar, porque não vai resolver, não vai levar a nada. Então, quando a gente entra em casa e as pessoas começam a brigar com a gente, o que adianta a gente discutir? Se um tem uma opinião completamente diferente da nossa, adianta a gente ficar batendo boca? O outro vai mudar a opinião? Não vai. A gente vai mudar? Nem sempre. Mas nós podemos agir de forma diferente, quebrar esse ciclo vicioso de brigas, de desentendimentos. E é isso que Bartolomeu faz. Fica caladinho, não responde nada, permanece em silêncio, conversa com eles e entra. Quando ele entra, seu pai o vê. Quando o pai o vê, escorraça para fora de casa, manda ele embora dali. Quem era ele que estava ali voltando a essa hora da madrugada em casa? Onde é que ele estava, que não estava com os irmãos? Enfim, e ele, em vez de responder algo ao seu pai, ele obedece e sai de casa. E vai então até o Lago Genezaré para trabalhar, para pescar. E aí, nos conta Humberto de Campos que aquele dia ele passa um dia totalmente diferente e que ele passa a ser uma nova pessoa. Porque ao invés de ele discutir com seus colegas de trabalho, ele compreende, ele ouve, ele estende a mão, ele conversa, já não vê aqueles comerciantes como comerciantes honestos. Ele passa a ver aqueles comerciantes como pessoas também necessitadas do seu carinho, do seu entendimento. E ele vê que tudo aquilo que ele fazia para o bem, toda a calma que ele praticava, toda a paciência que ele exercitava, todo o bom ânimo que ele espalhava, se refletia nele. Porque quando ele se modificava, à medida que ele modificava a forma de conduzir a vida, também os outros se modificavam. Ele se tornava um espelho daqueles que observavam e percebiam algo diferente em Bartolomeu, que são que as pessoas percebem muitas vezes e que nós deveríamos perceber nas outras pessoas. Opa, a pessoa não é mais a mesma de tanto tempo atrás, a pessoa mudou e nós não somos mais os mesmos. E a gente pode modificar também aquelas pessoas que estão na nossa volta à medida que a gente se modifica, como nos disse Humberto de Campos lá no início que Jesus disse. Que nós temos que, primeiro, antes de cobrar dos outros, realizar a nossa reforma íntima, acender a nossa luz anterior antes de cobrar a luz dos outros. A responsabilidade é toda nossa. Nós nascemos sozinhos, iremos desencarnar sozinhos. Apesar de toda a interação que nós temos, nós evoluímos por nossa conta, mas temos responsabilidade de contribuir com a evolução dos outros. E aí, no sábado seguinte, Bartolomeu volta, então, para estar com Jesus. E aí, Jesus começa nas margens do Tiberíades a conversar, os diversos seguidores que o acompanhavam à sua volta, falando com ele, e Jesus começa a pregar a boa nova. E a certa altura ele contou uma narrativa. O reino dos céus, dizia Jesus, é semelhante a um tesouro que, oculto num campo,
foi achado e escondido por um homem, que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Quer dizer, um homem encontrou um tesouro no campo. Ele vendeu tudo, ele percebeu que aquilo era um tesouro na vida dele. Ele achou um tesouro na vida dele, como a gente acha, por exemplo, a doutrina espírita, como a gente encontra Jesus. Jesus é o nosso tesouro. E aí o homem pegou então tudo que ele tinha, vendeu para poder comprar aquele campo porque ele havia enterrado o tesouro. É como se nós pegássemos toda a energia que nós temos, todas as potencialidades que nós temos, tudo que a gente traz dentro de nós de bem, e nós aplicássemos para a gente ter aquele nosso tesouro, para ter o Evangelho, para ter Jesus. E naquele instante, o olhar do mestre de Jesus se cruzou com o de Bartolomeu. Observando Bartolomeu, ele viu que Bartolomeu deixava uma lágrima correr pelo seu rosto. E aí diz Humberto de Campos, e o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda não se desfizera, para adquirir no tesouro divino o campo infinito da vida. Enviando Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou aquela lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Essas possibilidades que Jesus nos ensina, de termos bom ânimo, de termos alegria, de termos vontade, de aplicarmos o Evangelho de Jesus a cada dia e reconhecermos que os outros correm nos seus estímulos, nas suas vidas, nas suas dificuldades, pela conta deles. A nossa função é auxiliarmos a eles, mas nós especialmente devemos ter bom ânimo para conosco e para com os outros, e tendo a certeza, como disse Jesus, da esperança, da fé e aplicando a caridade, exercendo a paciência e exercendo o amor em cada dia, a cada minuto, nas nossas máximas possibilidades, que ainda são ínfimas. Mas, como nos diz Emmanuel, se nós só temos migalhas, nós podemos doar essas migalhas a quem quer que necessite. Então a mensagem de hoje é essa, agradecido mais uma vez pela oportunidade, pessoal de Macaé, espero que tenhamos sido bastante claros, tenhamos colaborado, e foi uma alegria muito grande estar com vocês, tão distantes. Uma hora quero visitar pessoalmente a vocês aí em Macaé, que é um povo muito bom, que já fiz palestra para vocês, é a segunda vez, e do outro Centro Espírita tem o Vicente Paulo, e agradeço muito a oportunidade de vocês, a gentileza e o carinho com que vocês sempre nos tratam. Eduardo, muito obrigado, querido. E esses quincenais são para interação com o público, né? E eu tenho uma anotação, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que é muito constante no nosso estudo. Você falou que evoluímos por conta própria, né? Cada um tem a sua evolução. E uma vez eu participando de um simpósio de educação, uma educadora falou isso também. Nós crescemos para dizer, estamos no mesmo barco. E ela falou assim, eu descobri depois de muito tempo que nós não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo oceano, mas cada um no seu barquinho. Eles não podem interferir a gente pode juntar o barquinho do outro, mas nunca interferir, bater com o barquinho do outro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O Emmanuel vai dizer numa passagem da pesca milagrosa, que até Bartolomeu estava na pesca milagrosa, ele faz uma explicação. Na pesca milagrosa que ocorre depois, dita pesca milagrosa, depois que Jesus retorna e aparece para os discípulos. E um dos apóstolos que estava no barco era Natanael, eram 7 apóstolos. Entre eles estava Natanael e Bartolomeu, que é a mesma pessoa. E ali Emmanuel vai nos explicar justamente sobre isso, que nós somos pescadores, que nós estamos no mundo, mas a pesca corre por nossa conta. E aí ele explicava dos lados, inclusive do barco, o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo da vida material,
o lado direito, quando os pescadores pescam, que Jesus diz, jogue para o lado direito, está dizendo dos valores espirituais. Então, a questão de nós evoluirmos sozinhos é nessa questão, porque nem sempre as pessoas que convivem conosco têm essa questão de jogar as redes para o lado direito do barco, para a vida espiritual. Muitos são céticos, materialistas, mas nem por isso nós devemos deixar de conviver com esses que têm esse tipo de pensamento. Porque tanto eles nos auxiliam na nossa evolução em diversos setores da vida, diversas formas, quanto nós também podemos contribuir com eles. Mas como eu disseste antes, nós temos que ter a certeza que a vida corre por nossa conta, que a evolução espiritual é individual. E que ainda que muitas vezes a gente estimule, por exemplo, um familiar, um cônjuge, para que nos acompanhe a algo que nós achamos que aquilo vai trazer um benefício. Vamos falar um exemplo simples na casa espírita. A casa espírita tem muito mais mulher do que homem. Isso é comum. O espírito feminino, ele vai muito mais à casa espírita do que o homem. Pelo menos aqui em Torres é assim. Então a gente vê assim que as mulheres tentam levar os homens para lá. E aí, elas nem sempre conseguem. Porque eles não querem, preferem ficar vendo, enfim, cada um com as suas tendências, com as suas vontades, seus gostos. Mas nem por isso ela vai deixar de procurar se orientar, vai deixar de procurar evoluir, vai deixar de trabalhar no seu espírito. Ela está convivendo com alguém. Mas quem vai ganhar, dependendo do esforço que faz, é ela. Porque ela sabe que ela vai retornar para o plano espiritual sozinha. E que ela vai levar essas conquistas com ela. E que nem sempre nós vamos retornar com o mesmo familiar. Então nós somos espíritos individuais que necessitamos evoluir individualmente, colaborando, porque o Paulo vai nos dizer que nós somos devedores de quem ficou para trás, assim como ele se sentia devedor, quer dizer, devedor no sentido de auxiliar, à medida que auxiliaram ele se sentia devedor de quem precisava mais. Então a gente deve colaborar com a obra divina, mas tendo a certeza que nós temos que fazer a nossa parte em primeiro lugar. Sempre a nossa parte em primeiro lugar. Sempre a reforma íntima em primeiro lugar. Sempre exercitar o nosso trabalho em primeiro lugar. Isso a gente tem que colocar como meta. Não se deixar dispersar e nem se deixar contaminar ou se deixar levar, às vezes, pela impaciência, pela tristeza dos outros. Porque se a gente sabe, a gente não pode se alimentar. E aí, rapidinho, só para não me estender, Leila, é a questão do que nós temos nos alimentado hoje em dia. Nós nos alimentamos de notícias ruins, por exemplo, de coisas negativas. Então, da forma como nós estamos nos alimentando, nós estamos nos contaminando com o mundo. Jesus venceu o mundo, como ele disse. Então, a gente tem que fazer escolhas. Se a pessoa que está do meu lado não escolhe isso, eu tenho que escolher isso. Porque eu sei o que eu devo fazer e eu sei as consequências disso, porque eu sei da lei de causa e efeito. E eu quero acelerar a minha vida, eu quero acelerar a minha evolução. Eu não quero ficar aqui toda a vida, né? Eu quero ir para outro planeta depois. Vamos ter que voltar muitas vezes ainda, mas eu quero chegar melhor, porque a gente sabe que a gente se sente melhor. A gente sabe que esses são os valores que realmente valem. Então é muito difícil as pessoas entenderem isso, porque elas acabam sendo mais influenciadas pelo grupo do que propriamente influenciam. Nós somos muito influenciáveis. Infelizmente, nós somos muito influenciáveis pelo meio. Se nós tivermos a certeza de que nós não podemos nos deixar influenciar, que nós é que temos que ser os influenciadores do bem, aí a coisa vai mudar um pouquinho. Como disse Bartolomeu, Jesus lá no início. Você tem que fazer a sua parte primeiro, Bartolomeu. Depois você se preocupe com os outros. Os outros correm por conta deles. Você vai auxiliar, mas não se mistura no sentido, né? Não se contamina com isso. Se põe à disposição. Mude um pouquinho da forma de agir. Né? Só aproveitando já que foi colocado esse tema, você também teve uma fala que é importante para a gente ouvir um pouquinho mais de você, de não se colocar no lugar do outro, né? Mas aí como é esse processo da empatia? A empatia não é tanto se colocar no lugar do outro. No lugar do outro eu falo assim, claro que a gente usa esse termo, mas a gente tem que entender também na questão da evolução dos espíritos,
em que cada um, em sua individualidade, possui características totalmente diversas, virtudes que um conquistou, o outro não conquistou, um tem mais paciência, outro menos, um é mais caridoso, outro menos, e assim por diante. Nós sabemos que estamos em caminhos semelhantes, mas cada um trilhou o caminho de uma forma distinta. Uns desviaram, outros fizeram alguma coisa, enfim, cada espírito é um indivíduo totalmente diferente. Então, à medida que nós tentamos nos colocar no lugar do outro, nós agimos de uma forma equivocada. Por quê? Vamos tentar entender isso. Se uma pessoa estiver sofrendo a perda de um familiar, eu não posso me colocar no outro e dizer para ele como eu me sentiria naquela situação. Porque eu tenho um entendimento totalmente diverso dele. Seja cultural, seja de educação e seja espiritual. Então eu não posso dizer, por exemplo, vamos pegar um caso, tire de letra isso aí, isso é fácil, meu filho. Você não vai mais sentir dor, você não pode chorar. Não pode chorar porque, olha só, eu não chorei. Eu não vou chorar porque eu vou chorar um tempo, mas agora eu não vou mais. Porque ninguém morre. E se a pessoa não tem isso dentro de si? Se a pessoa não traz essa certeza dentro dela? E se para aquela pessoa, por exemplo, porventura uma dificuldade que ela esteja passando, seja a maior dificuldade para ela. E para nós seria simples de a gente dar conta daquilo. Mas para ela é a maior. Porque dentro da lei de causa e efeito, o que vem, a prova que veio para ela é a maior. Aquela dificuldade para ela é a maior que ela pode suportar. E para ela é muito dolorida. É muito difícil ela sair daquela situação. Tem como sair. Como nós dissemos, a gente não recebe nada além. Então a questão da empatia é nós nos colocarmos à disposição do outro, não no lugar do outro, no sentido de nos colocarmos à disposição do que ele precisar. Eu estou contigo para o que for necessário, estou contigo para o que der que vier. Dentro do que tu for fazer, eu vou te apoiar. Claro, a gente está falando não de algo errado, de alguma coisa negativa, mas assim, eu vou estar à disposição, eu vou ouvir você, eu não vou julgar. Eu não vou julgar dentro da minha forma de pensar. Se eu me colocar no lugar, eu vou julgar conforme a minha forma de pensar. Não, eu vou lhe ouvir. Eu vou permitir que você pense como você quer. Eu posso até conversar com você, mas eu não vou ferir a sua forma de pensar. Porque não é a minha forma de ver a vida e não é o que eu devo fazer. Você viu o Bartolomeu ali com os irmãos? Se eles ficassem discutindo com o irmão, mas aqui é Jesus, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias, ia adiantar? Não ia. Por quê? Porque eles não iam entender naquele momento. Agora, quando nós nos colocamos à disposição, nós nos tornamos caridosos, nós criamos a empatia com ele, e no momento necessário, sim, eles vão nos perguntar alguma coisa, vão tirar uma dúvida, a gente pode auxiliar conforme o Evangelho de Jesus, não dentro da nossa opinião, mas dentro da opinião da doutrina espírita ou do Evangelho. É mais nesse sentido que eu quero dizer, porque as pessoas, quando se colocam muitas vezes no lugar dos outros, elas querem resolver pelo outro, dentro de um ponto de vista que às vezes é equivocado. Gente, isso dá tanta confusão. Uma pessoa que está num relacionamento, eu quando aconteceu isso, eu me separei da minha esposa. E como é que você vai dizer isso? Eu vou me colocar no seu lugar. E eu, na sua situação, fiz isso, isso e isso. Como você fez isso? Quem disse que aquilo é o melhor? Como é que você está dizendo? Você viveu o que eu vivi? Você tem a minha vida? Você traz os sentimentos que eu trago? Você pensa como eu penso? Você tem as condições espirituais que eu tenho? Traz as características religiosas que eu fui educado? Olha só como é perigoso a gente tentar dar palpite, se colocar no lugar do outro e dar um palpite do que faria no local. Agora, à medida que a gente se põe à disposição, não. O que você precisar, eu estou aqui. Eu vou lhe ajudar, vou estar com você, vou enxugar suas lágrimas, vou lhe ouvir quantas vezes você quiser. Se você quiser que eu lhe diga alguma coisa, você vai dizer, eu vou lhe dizer, mas não vou lhe dar conselho, não. Vou dizer o que Jesus faria. E você vai pensar por você. Porque eu não vou me responsabilizar também por as suas escolhas, porque nós somos corresponsáveis pelas escolhas dos outros. E a gente pode induzir para algo, às vezes, muito infeliz, ainda que nós tenhamos boa vontade. Imagina a gente dizer para um casal, separa, gente, isso aí não vai dar nada. E aí? E depois, se era para os dois ficar juntos, e era para os dois estar bem? Imagina chegar para uma mãe suicida, de um suicida, e a gente despejar verdades
Olha, isso acontece isso, segundo a doutrina espírita. De forma alguma. Quer dizer, não, eu vou lhe ouvir, eu vou consolar. Se um dia você quiser saber sobre as condições, o que pode acontecer ou não, você vai me perguntar. Mas eu não vou ferir a sua forma de pensar tentando impor a minha. Isso é a doutrina espírita, é maravilhosa porque ela liberta, ela permite isso. Ela permite que nós sejamos caridosos sem infringir, sem modificar, sem influenciar o outro de uma forma negativa, às vezes perversa, que muitas religiões acabam cometendo, colocando dogmas para que aquela pessoa mude. Não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos nessa situação. Sim, legal. Só uma coisinha. Aproveitar que está aqui. Estou à disposição. Você falou um item muito interessante na sua preleção. Você falou que sejamos participantes do mundo, não vítimas do mundo, né? E tem uma música na Mocidade Espírita que fala que sejamos ventos e não folhas. Façamos acontecer, né? E não deixemos ser levados à situação. Se façamos, atuemos com atitude, com postura na situação, no mundo, né? Exato. Porque é muito interessante porque a gente vive no mundo, como Jesus disse, né? Eu venci o mundo, quer dizer, eu vivo no mundo, participo do mundo. Eu participo no sentido de eu convivo com todo mundo, mas eu não preciso fazer o que todo mundo faz, né? Eu não preciso viver da forma como todo mundo faz, e nem por isso eu vou ser infeliz, nem por isso eu vou ser antipático, nem por isso eu vou ser mal educado. E na verdade eu vou ter meus amigos, eu vou ter minha família, mas eu posso escolher, né? Eu posso escolher o que eu quero me alimentar. Eu posso ouvir uma pessoa comentar sobre algo, posso não concordar, não vou bater boca, mas para mim aquilo não serviu. E naturalmente a gente vai selecionando os amigos, as conversas, porque aquilo não nos alimenta mais, aquilo não nos faz mais bem. Ah, eu não gosto mais de ouvir fofoca de uma pessoa, porque aquilo não me faz bem, eu tô lá. Então algumas coisas a gente seleciona. Agora, mesmo que a gente esteja pelo convívio social, não quer dizer que aquilo vai nos servir e que a gente vai trazer aquilo para dentro de nós. A gente pode estar até ouvindo, porque às vezes nós somos obrigados a ouvir, mas eu posso não concordar mentalmente com aquilo. E eu posso viver de uma forma diferente, participando do mundo, colaborando, mas sem ser do mundo, como Jesus dizia, né? Eu não preciso ser do mundo, não precisa ser como todo mundo. Só porque aquele faz ou aquele pensa daquela forma, eu não preciso pensar daquela forma. Eu quero pensar diferente. Eu quero pensar da forma que eu quero pensar, que eu sei que vai me auxiliar. Então, e é difícil isso, porque nós somos muito influenciáveis. Isso a gente fala, é muito bonito, a gente sabe que não é fácil na prática. Quando a gente vê, a gente está falando, a gente está comentando. Eu só vou comentar uma coisinha. Isso é de nós, é de todos nós. Mas é um exercício diário que a gente pode ir fazendo, que Jesus diz a Bartolomeu, né? Cada dia o Bartolomeu pensa e diz assim, não, amanhã eu vou fazer tudo diferente do que eu faria. Aí um dia a gente vai fazer, no outro dia a gente já não faz. Então é um trabalho de disciplina, como o Emmanuel dizia ao Chico, disciplina, disciplina, disciplina. A disciplina, na realidade, ela vem antes, né, da naturalidade com que a gente vai agir. Então a gente pode aproveitar as coisas da vida, a gente pode aproveitar da matéria, mas a gente pode aproveitar de uma forma mais saudável. É isso, né? E eu acho que essa que é a grande questão. Eu posso tirar tanto proveito do que tem, mas sem me contaminar, sem levar da matéria, né? Então é muito interessante, eu posso buscar valores materiais que são importantes, como o Emmanuel nos fala, o Consolador, para a gente gerar progresso, mas eu não preciso ser dependente dele, ser escravo dele, como a gente vê espíritos, sucessões psicofônicas, vozes do grande além, os banqueiros que tocavam e tudo era ouro. Quer dizer, eu não preciso virar aquilo que eu estou vivendo, não preciso virar o mundo. Não, vou continuar sendo Eduardo, vou continuar sendo a Leila, o Amilson, vou continuar sendo eu, e convivendo com as pessoas. Não vou bater boca com ninguém, não vou bater de frente também, porque cada um no seu tempo, cada um no seu momento.
Uma hora, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes é a dor, o sofrimento, vem trazer um convite para que a pessoa mude. E se Deus quiser, muda em algum sentido. E nós também, quando a gente estiver se desviando, ela também vem. Porque a gente não está isento e a gente não faz tudo certinho e nós não somos perfeitos. Estamos longe, muito, muito longe de sermos perfeitos. E ela vem, nos chama a atenção, opa, fiz de novo, olha só, isso está acontecendo por isso, por isso, por isso. Isso acontece seguido com a gente, né? Não vou mais fazer. E a gente faz de novo às vezes, mas a gente vai lutando, vai trabalhando isso. E é dia a dia, né? A doutrina espírita é maravilhosa, né? A gente já tem nos auxiliado tanto, nos auxilia tanto, ela nos ensina tanto, nos faz pensar. Eu acho que o principal da doutrina espírita é que é uma doutrina, uma religião, com esses três aspectos que nos fazem pensar acerca da nossa vida, né? Da nossa vida, nos auxilia a pensar acerca da nossa vida. Olha, a gente lê isso e vê o Bartolomeu fazendo uma análise, vê que se os apóstolos passavam dificuldades, tinham dúvidas do lado de Jesus, quem dirá nós, ao longo da nossa vida? Dúvidas virão, dúvidas, dificuldades, elas virão. Mas nós temos todas as ferramentas para a gente enfrentar essas dificuldades com muito amor, com muito carinho, lembrando sempre de Jesus.